Compreendendo a teologia liberal. Fundamentos, contexto e avaliação crítica. A teologia liberal é uma das mais significativas tentativas modernas de reinterpretar o cristianismo diante das pressões intelectuais e culturais dos séculos XIX e XX. Compreendê-la exige mais do que juízos rápidos ou reações doutrinárias. Requer sensibilidade histórica, discernimento teológico e, sobretudo, fidelidade à verdade revelada. Este estudo busca apresentar uma análise clara da teologia liberal partindo de fundamentos necessários para sua compreensão, situando-a no contexto que lhe deu origem e avaliando suas propostas à luz do legado doutrinário herdado dos grandes teólogos protestantes fiéis às Escrituras. 1. Fundamentos para uma análise precisa. Antes de abordar a teologia liberal, é imprescindível firmar algumas convicções teológicas básicas que norteiam toda a análise crítica responsável. Primeiro, a ideia de que Deus é pessoal, soberano e revelador. Ele não é resultado da projeção da mente humana, mas aquele que se dá a conhecer por meio da criação, da providência e, principalmente, pela Escritura. Segundo, a certeza de que o ser humano não é neutro quanto à verdade. Seu coração está inclinado contra Deus e sua razão está profundamente afetada por essa inclinação. E, por fim, o reconhecimento de que a fé cristã não é produto da cultura ou da consciência religiosa universal, mas resultado de uma intervenção histórica, objetiva e redentora. Estes três pontos, a revelação divina, a condição humana e a natureza da fé, são inegociáveis se quisermos compreender e responder corretamente às teses da teologia liberal. 2. O surgimento da teologia liberal, contexto e motivações. A teologia liberal nasce num momento de profunda transformação cultural na Europa. O iluminismo havia exaltado a razão humana como medida de todas as coisas. O avanço das ciências naturais, aliado ao surgimento da crítica histórica e literária da Bíblia, gerou uma crise de confiança na autoridade das Escrituras. Diante disso, muitos teólogos buscaram preservar o cristianismo não pela via da reafirmação da doutrina, mas pela sua adaptação às exigências modernas. Esse movimento é, sobretudo, uma tentativa de salvar o cristianismo do descrédito intelectual. Mas, ao fazê-lo, muitos de seus representantes acabaram por sacrificar a essência da fé cristã, substituindo a revelação pela experiência, a verdade pela subjetividade e o evangelho pela moralidade. Principais representantes e suas contribuições. Friedrich Schleiermacher, no início do século XIX, é amplamente reconhecido como o pai da teologia liberal moderna. Em sua obra, A Fé Cristã, ele definiu a religião como sentimento de dependência absoluta. A doutrina, segundo ele, seria apenas a tentativa de expressar verbalmente essa experiência interior. Com isso, a fé deixou de ser resposta à verdade revelada e passou a ser reflexo da autoconsciência religiosa do sujeito. Albert Ritschl, outro nome importante, procurou redefinir o cristianismo como uma ética do reino de Deus. Para ele, os elementos sobrenaturais da fé, como a expiação vicária, a ressurreição e os milagres, eram obstáculos à aceitação racional da fé e, portanto, deveriam ser minimizados ou reinterpretados. Adolf von Harnack, por sua vez, promoveu a ideia de que o cerne do Evangelho se resumia à paternidade de Deus, à fraternidade dos homens e ao valor da alma humana. Ele via Jesus como um mestre moral supremo, mas negava sua divindade e sua obra redentora objetiva. Ao longo do século XX, teólogos como Paul Tillich e Rudolf Bultmann continuaram esse projeto, cada um à sua maneira. Tillich reinterpretou Deus como fundamento do ser.
enquanto Bultmann propôs a desmitologização do Novo Testamento, rejeitando toda a linguagem sobrenatural em favor de um existencialismo cristão. 4. Avaliação crítica e implicações para a Igreja. A teologia liberal não pode ser entendida apenas como uma alternativa exegética ou uma variação pastoral. Ela representa uma nova religião que utiliza a linguagem cristã, mas lhe esvazia o conteúdo original. As categorias centrais da fé, Deus, pecado, cruz, graça e eternidade, são reformuladas sob moldes antropocêntricos, psicológicos ou éticos. A consequência mais visível dessa abordagem é a perda da transcendência. Deus torna-se símbolo e não pessoa. Cristo torna-se inspiração e não redentor. A Bíblia torna-se testemunho humano e não palavra divina. A Igreja, nesse cenário, não é mais o corpo de Cristo, mas uma comunidade ética que busca relevância social. Ao reduzir a fé a categorias humanas, a teologia liberal destrói o próprio fundamento da esperança cristã. O problema do homem já não é mais a sua alienação de Deus, mas a sua alienação de si mesmo. E a salvação deixa de ser um ato soberano de graça para se tornar um processo de iluminação pessoal ou transformação moral. Igrejas que adotam essa linha teológica inevitavelmente colhem os frutos da estagnação espiritual. A pregação torna-se uma reflexão sociológica. A oração, um exercício psicológico. Os sacramentos, ritos vazios. E a missão, um projeto de ativismo humanitário. Reflexão conclusiva. A teologia liberal nasceu da tentativa de salvar o cristianismo do desprezo moderno. Mas ao moldá-lo à imagem da cultura, ela perdeu sua essência. Toda tentativa de tornar o evangelho aceitável ao espírito do tempo termina por produzir um evangelho sem poder, sem verdade e sem esperança. A Igreja fiel precisa compreender essa teologia não para imitá-la, mas para refutá-la com amor, verdade e clareza. O mundo não precisa de uma fé diluída que repita seus próprios valores, mas de uma palavra viva que confronte, transforme e redima. Conhecer o contexto, os pensadores e as ideias centrais da teologia liberal é essencial para que a Igreja permaneça vigilante. O chamado é para que se mantenha firme na palavra que não muda, proclamando um evangelho que não se envergonha de ser escândalo para os sábios desse século, mas poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Produção Joélio Rubens e Evangelho para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos trabalhos.